Chegamos no livro de Jeremias. Jeremias considerado um profeta maior, porque os profetas maiores, a diferença, né, entre profetas maiores e profetas menores é o tamanho do livro, não a importância do profeta ou a sua relevância. Jeremias é um livro bem grande, contendo aí 52 capítulos e traz uma mensagem muito importante para o povo de Israel. E há pessoas que duvidam da confiabilidade da Bíblia, né? Coloquem em xeque isso daí. Mas se estudar atentamente a história da Babilônia e a palavra de Jeremias, os anos que aconteceram, vai ver que Jeremias, ele profetizou durante 20 anos e tudo que ele falou aconteceu. Então, não é que ele falou por parte dele, mas ele, usado por Deus, disse o que iria acontecer e como as coisas iriam acontecer. Que a Babilônia viria, né, com Nabucodonosor, o tempo de duração do cativeiro, que seria 70 anos. Então, Deus falou e Deus deu detalhes, e isso só comprova a confiabilidade deste livro maravilhoso que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. E a gente chegou no livro de Jeremias. Como a gente está fazendo essa leitura cronológica, a gente leu há poucos dias, há 2 dias para ser mais exato, os últimos capítulos do livro de 2 Reis. E agora nós somos lançados para o livro de Jeremias. Por quê? Porque o livro de Jeremias está atrelado a os últimos capítulos de 2 Reis. Primeiro e 2 Reis conta a história dos reis de Israel, e esses 2 livros vão compreender a história de 400 anos do povo de Israel e os reis e tudo que aconteceu, Deus usando os profetas. Então um período bastante extenso, Deus trazendo mensagens para o povo de Israel, e Jeremias é usado, sendo um dos últimos, o último profeta antes do exílio da Babilônia, para profetizar para o povo de Israel. E Jeremias viveu ali em torno de 627 a 585 a.C. Ele era um sacerdote e ele é muito usado por Deus, mas ele sofre terrivelmente. Terrivelmente. Os pastores coaches de hoje em dia não passariam do primeiro dia no coro de Jeremias, né? Jeremias, ele foi fiel a Deus e isto lhe custou muito. Como acontece, né? Nós, se queremos ser fiéis a Deus, isso nos custará muito. Jeremias, ele foi rejeitado, cancelado, né? A gente poderia usar isso hoje. Ele foi odiado por sua mensagem. Ele foi perseguido. Ele foi preso. Ele foi açoitado. Ele foi lançado num poço e passou ali alguns dias. E aquele poço era enlameado, então ele estava atolado numa lama, no escuro, sozinho, sem comida, sem água. Situação bem terrível. Por quê? Porque ele foi fiel a Deus e ele trouxe a mensagem que Deus queria trazer para aquele povo. E qual era a mensagem? Olha, a Babilônia está vindo. Deus trará juízo contra a Babilônia. E a mensagem de Jeremias é um mensageiro da justiça e da graça divina, porque Deus também, ele trabalha trazendo uma palavra de esperança e do que tudo vai acontecer, né? O capítulo 1, nós vemos o chamado de Jeremias, e ele terá uma mensagem de julgamento, e essa mensagem não será bem vista. Essa mensagem trará muita dificuldade para Jeremias, porque o povo não vai querer ouvir a exposição do pecado. E é o que acontece hoje. Ninguém quer ouvir numa igreja, ninguém assim, né? Salva as devidas proporções. Na igreja se falando de pecado, por exemplo, condenando práticas pecaminosas, né? Porque hoje a gente está numa sociedade de que você não pode falar isso porque isso me fere, isso me machuca. Mas Jeremias, ele traz a palavra de Deus. Mas essa palavra também não é para destruir, é para levar ao arrependimento, é para levar a mudança de vida. O capítulo 1 até o capítulo 24, Jeremias vai trazer as acusações e alertas para o povo de Israel. Por quê? O povo de Israel rompeu a aliança com Deus. A aliança feita lá com Abraão, lembra? A aliança feita com Moisés, a lei de Moisés. E o povo, ele rompeu, e eles ainda tinham a cara de pau de ir no templo adorar a Deus,
Mas eles eram idólatras e eles adoraram deuses e eles davam os filhos para esses deuses em sacrifícios horríveis, abominações diante de Deus. E a idolatria para Deus, ela é considerada como um adultério e uma prostituição. Então era um povo nojento diante de Deus, um povo que estava sujo com as suas práticas, né? E por conta dessa idolatria, o que a idolatria gera? Ela gera injustiça, ela gera violência, ela gera maldades e todas as pulsões pecaminosas do coração do ser humano saem desse coração corrupto, né? Todo tipo de violência, todo tipo de engano, mentiras, adultérios, tudo sai desse coração terrível e violento. E aí Jeremias, ele vai falar no capítulo 25 que Nabucodonosor está vindo. Ele está vindo. E ele vai ser instrumento usado por Deus para trazer esse juízo. E Nabucodonosor vai trazer fome, guerra, destruição, mas não a destruição total. Jeremias fala, olha, Deus vai levar vocês cativos para a Babilônia durante 70 anos. Olha que coisa linda, né? Deus ainda fala o tempo. Apesar de ter 400 anos de história desse povo, muitas vezes passando por momentos difíceis, mas teve reis bons. Jeremias, ele profetizou durante o reinado de Josias, que Josias foi uma bênção. Josias tentou trazer muitas mudanças, era temente a Deus. Mas teve reis maus. Jeremias profetizou também no reinado de Zedequias, que foi terrível, idólatra e não ajudava em nada isso daí, né? Então teve esses momentos. Mas Deus falou, olha, o cativeiro será durante 70 anos. Depois eu vou restaurar. Depois vocês serão trazidos de volta. Mas agora humildes, né? O capítulo 26 até o capítulo 45, Jeremias, ele continua advertindo o povo de que o castigo virá. Ele usa até uma canga de boi, né? Um negócio assim que é colocado no pescoço e nos braços dele. E ele fala, olha, assim como eu estou preso aqui, desconfortável dessa forma, vocês serão levados para a Babilônia desse jeito, como um boi, amarrados, humilhados, sofrendo. Vocês serão levados assim para a Babilônia. E por que ele trouxe isso? Sempre Deus traz essas palavras fortes para a gente, mas no desejo de que haja um quebrantamento e que a gente se arrependa dos nossos pecados. Mas o povo continuou terrível. E aí o capítulo 34 até o 45 vai descrever o cerco em Jerusalém, imposto pela Babilônia. E esse cerco, ele era terrível, porque o povo ficava sem água, sem comida, começava a haver muita violência dentro da cidade, medo, né? Então ele descreve isso. Descreve também que Jeremias, ele foi amarrado e levado à força para o Egito. E Jeremias também sofre por conta disso, ele é lançado num poço por conta disso, ele é açoitado. Então, super impopular o profeta Jeremias. Mas Jeremias também, como sempre, né? Jeremias, que eu digo assim, Deus usando o profeta, traz uma palavra de esperança. E Jeremias fala, olha, depois do cativeiro, Deus escreverá a sua lei não em tábuas, como Moisés fez, mas nos corações. E aí Jeremias vai trazer essa palavra do Messias. O Messias virá, um reino de justiça será estabelecido. E essa profecia, meu povo, vai acontecer ainda, né? A justiça ainda não reina no mundo. Mas o Messias, ele veio, na realidade, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, ele ressuscitou, mas ele foi rejeitado pelo povo de Israel. E agora nós vivemos esse período da igreja, mas Deus ainda vai tratar com o povo de Israel. Esse povo vai ter um arrependimento e o reino messiânico será estabelecido. Davi reinará, né, no milênio. Então, Jeremias fala da restauração do povo. Deus não ia destruir esse povo, como a gente sabe. Até hoje tem o povo de Israel lá. A gente sabe, eles vivem hoje em guerra, mas não foram destruídos. Por quê? Porque há uma aliança de Deus para com este povo. Mas Deus traz juízo, sim. E
o capítulo 46 a 51, Deus usará a nação da Babilônia para trazer julgamento também às nações vizinhas, porque as nações vizinhas são terríveis. O vídeo de ontem sobre Obadias, você pode ver, vai falar sobre esse juízo ao povo de Edom. E Deus aqui fala que ele vai trazer juízo para as nações vizinhas, o Egito, a Filístia, Amon, Edom, Damasco, Moabe. Então aquelas nações vizinhas também sofrerão um julgamento. E do capítulo 50 até o 51, Deus julgará a Babilônia pela sua violência, injustiça e idolatria. Deus usa esse povo, mas Deus não compactua com o mal que esse povo faz. Por quê? Porque esse povo era idólatra. Esse povo era injusto. Esse povo não adorava a Deus. Então, há uma situação, e aí a gente percebe que Deus ele governa a história da humanidade, mas Deus não deixa impune os maus. E Deus vai trazer esse juízo também para o povo da Babilônia. Como a gente sabe, lá em Daniel, nós vamos ainda ler Daniel. Daniel traz essa mensagem também, e Deus vai usar outras nações, né? A nação persa, a nação romana, no final das contas. Daniel vai profetizar sobre essas outras nações, vai falar sobre aquela estátua, mas nós vamos ver isso depois, né? Mas então a nação de Israel, Jeremias está falando, olha só que interessante. Jeremias está falando uma coisa que depois Daniel vai falar, mas Jeremias já está anunciando aqui, olha, a Babilônia será também castigada. Por quem? Na época não se sabia, mas depois a gente fica sabendo, né? O Império Medo-Persa vai assumir o poder. Deus já sabia disso, e Deus iria usar esse povo para então trazer juízo para a Babilônia. E o capítulo 52, né, terminando o livro, vai falar, narrando como aconteceu essa destruição. Está atrelada lá em 2 Reis, como eu disse no início, capítulo 25, atrelada. Lá você vai ver essa narrativa também, de uma outra perspectiva. Vai vir a destruição e o exílio. O povo de Jerusalém será levado para a Babilônia. E aí fala também sobre o rei Jeoaquim. Jeoaquim, ele era descendente do rei Davi. Então ele tinha direito de assumir o trono. Ele estava preso na Babilônia. Mas Deus age em graça para com ele. De maneira que o rei da Babilônia convida Jeoaquim para comer à sua mesa durante toda a sua vida. E ele é tratado ali com benevolência. Por que isso? Porque Deus preserva a linhagem, Deus preserva, por conta do rei Davi, Deus preserva essa linhagem, e Jesus vem a partir dessa linhagem também. Então veja que Deus ele governa a história, e Deus ele traz justiça, juízo, mas Deus traz também graça, salvação, restauração. Basta você se colocar em qual lugar, né? Contrário a Deus, o juízo virá. Quebrantado, Deus vai restaurar. Esse é o nosso Deus, bendito para todo sempre. Amém. Obrigada por você me acompanhar até aqui. Fiz esse vídeo para quê? Para te animar. Leia a Bíblia, leia Jeremias, livro fantástico. Veja o agir de Deus e que a palavra transforme o seu coração para a glória de Deus. Também peço a você, depois que você ler a Bíblia, se inscreve nesse canal. Deixa like, pode fazer comentários, compartilhar, porque isso engaja o vídeo para ir mais longe. Eu tenho certeza que vai abençoar vidas que também amam a palavra de Deus e desejam aprender da palavra de Deus. Meu nome é Alba, muito obrigada por você estar aqui. E a gente se vê no próximo livro, estudando mais o Antigo Testamento, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.